Fala vendedor, fala vendedora, muito bom dia. No vídeo de hoje eu quero te lembrar qual é a sensação de uma venda, da concretização de uma venda. Eu costumo dizer que são nos momentos mais desafiadores que nós temos como vendedor e como vendedora que a gente precisa lembrar desse sentimento. Nesse vídeo eu vou contar para você uma história muito rápida, mas que resume bem um sentimento que eu tive numa venda que aconteceu há muitos anos atrás. Certa ocasião, eu estava no escritório aqui em Belo Horizonte, onde eu moro, de uma empresa que eu trabalhava, e eles me avisaram, falaram o seguinte: William, a gente tem um departamento aqui de estratégia e nós agendamos uma visita em um cliente que é do nosso principal concorrente. O treinamento que a gente recebia naquela época dava para nós aquele sentimento de a gente vai lá e vai vender. Eu espero que esse seja o sentimento que o treinamento que você tem participado no seu dia a dia aí como vendedor, como vendedora, te traga. Quer dizer, esse sentimento de vamos lá e vamos conquistar o cliente. Muito bem. E era uma época que não existia Google, não existia. Cara, era assim. O volume de ferramentas que existia na época comparado com hoje era zero, quase nenhum. Mas existia tecnologia. Ainda para aquela época era muito boa. Tanto é que, monitorando a concorrência, descobriram um cliente que estava mais ou menos a 400 quilômetros de Belo Horizonte. Lá vai o William. E eu agendaram uma visita, eu liguei para confirmar o agendamento, a pessoa falou comigo, não, tudo bem, vem aí. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, era uma grande indústria, e na guarita, na recepção lá, o pessoal falou assim, olha, o rapaz falou que não vai poder te atender não. Eu falei, ah, vai sim. 400 quilômetros depois não é assim não. Eu peguei o telefone e falei, você pode colocar a pessoa que eu pedi para ser atendido aí no telefone? Aí ele falou, claro. Aí colocou o telefone, a pessoa ao telefone, e eu falei, olha amigão, é o seguinte, a gente agendou, a empresa agendou, eu liguei confirmando, e eu rodei 400 quilômetros para estar aqui. Então eu queria te perguntar o seguinte, você me atende agora ou eu durmo na cidade para você me atender amanhã na primeira hora? O que eu estava querendo mostrar para ele? Isso tudo é fruto de treinamento. Cara, eu tô aqui e nós vamos conversar. Porque ele agendou conosco. Né? Isso era um posicionamento que a empresa que eu trabalhava falava conosco. Olha, posicione-se. Se você não se posicionar, ninguém vai te posicionar. É você que vai se posicionar. E ele falou, não, faz o seguinte, sobe aí. E aí eu entrei na empresa e aí ele começou a conversar comigo e ele falou, peraí que tem mais alguém que precisa de ouvir isso. E chamou uma pessoa, e chamou duas, e chamou três. Daí a pouco tinham 5 pessoas na sala. E quando eu comecei a apresentar o serviço que nós tínhamos, né, ele falou comigo assim, olha, você vai precisar de voltar aqui para apresentar para o nosso superintendente. Mas ele está viajando, a gente vai ter que agendar outra hora. Eu falei, não, tudo bem. Vamos fazer o seguinte, para quando? Aí ele falou, a gente vai ter que ligar para ele. Eu falei, tudo bem. Nisso eles tentaram falar com esse superintendente, ele não pôde atender, a vida andou, aí eu falei, não, faz o seguinte, eu volto para Belo Horizonte, mas eu já tinha mapeado a oportunidade e era um negócio saço, era muito bom. Se fechasse era um negócio maravilhoso. E aí, no trajeto até Belo Horizonte, eles já me ligaram e falaram, William, você volta na segunda, isso era sexta-feira, você volta na segunda. Eu falei, maravilha. Resumo da ópera, eu voltei lá e fechei aquela venda. Aquela venda fez um barulho na empresa que eu trabalhava muito legal. E aí eu lembro que eu coloquei os clientes do meu cliente, desse cliente, todos num serviço nosso que era muito bom e ele fazia um monitoramento do comportamento dos clientes, era muito legal. Todas as vezes que eu lembro dessa venda, me vem um empoderamento, me vem um encorajamento, a gente passa a ficar mais atrevido um pouquinho. E eu tô te contando essa história para quê? Para que você, nos seus momentos mais desafiadores como vendedor e como vendedora, lembra da sua venda. Eu te contei a minha, uma das que eu fiz. Lembra da sua, aquela que te faz, você fala, nossa, cara, eu consigo. Eu sei fazer isso. Isso vai te trazer confiança, isso vai te trazer vontade e isso vai te encorajar e vai te lembrar daquele instante, daquela centelha que acende e que faz aparecer aquela mágica chamada venda, aquela coisa que a gente fala, nossa cara, que maravilha isso. Então, não esqueça das suas vendas.
Puxa aí na lembrança aquela venda, mesmo que você tenha mudado de segmento, eu mudei o segmento e não esqueça dessa venda. Lembra dessa venda, aquela que mexeu contigo, que acordou a célula mais dormida sua, aquela que te acorda e você fala, cara, eu sei fazer isso. Lembra dessa venda, a venda, eu vou chamar de venda memorável, aquela venda que te acorda e fala assim, vamos que vamos, porque a venda não pode parar. Um grande abraço, vamos que vamos, um abraço, até mais.